Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 13, de 31 de março de 1935. Pedro, o homem para os nossos dias. Atos capítulo 5, versos 17 ao 32. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e falai ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para conduzi-los. Mas, tendo lá chegado os servidores, não os acharam na prisão, e, voltando-lo, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestávamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Texto áureo. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Revisão. Lição 1. A conversão de Pedro. Uma vida bem começada e desenvolvida. Lição 2. A confissão de Pedro. A confissão de Pedro era sem vacilação e sem dúvida. Lição 3. A queda e o arrependimento de Pedro. Aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe, não caia. Lição 4. A restauração de Pedro. A queda de Pedro foi completa, mas a restauração também foi completa. Lição 5. Pedro fala sobre o arrependimento. Ele bem podia falar disto, pois tinha experiência do que falava. Lição 6. O que Pedro pensa sobre a humildade. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Lição 7. Pedro condena a impureza pessoal. Bem-aventurados limpos de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Lição 8. Pedro condena a mentira. Pedro era amigo da verdade e batizado com o Espírito Santo da verdade. Lição 9. O amor nos ensinos de Pedro. Pedro falava a verdade com amor. Lição 10. A santidade nos escritos de Pedro. Quem desejar progresso na sua vida cristã, consagre-se ao Senhor. Lição 11. Pedro presta benefício a um enfermo. A mente de Cristo é ajudar os necessitados. Lição 12. Pedro, o evangelizador. Pedro foi um dos maiores evangelizadores que a história conhece.